Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema dessa pregação é o ato de fé. Todos nós temos que ter na vida um ato de fé. Eu quero dizer a você que esta pregação é uma pregação bem difícil, com bastante conteúdo. Um conteúdo que é difícil. Eu vou tentar, à medida do possível, tornar o conteúdo um pouco mais fácil. Mas como nós nos comprometemos a meditar este livro do Beato Frei Maria Eugênio, eu não poderia deixar de tratar deste assunto, um assunto tão importante. Então, hoje o assunto é vasto, hoje o assunto é profundo, hoje o assunto é difícil de compreender algumas vezes, mas nós precisamos conversar sobre ele, tá certo? Em alguns momentos eu vou ler bastante, em alguns momentos vou explicar, em alguns momentos vamos ler bastante a palavra de Deus. Então, você precisa estar aberto para tudo isso, tá certo? Eu começo fazendo um resumo, vamos fazendo um resumo do que nós conversamos a semana, ou conversamos na pregação de ontem. E aí nós seguimos o nosso tema. Neste trato de amizade com Deus, expressão que Santa Teresa utiliza para descrever a oração, estão presentes, obviamente, duas dinâmicas distintas, a ação de Deus e a ação da alma. Já vimos isso. Trato implica uma relação entre duas pessoas. Com efeito, a oração é essencialmente constituída por essa dupla atividade, a da alma, através do seu organismo sobrenatural, e a de Deus, que complementa a ação da alma. Já vimos isso também. Sabemos que no organismo sobrenatural da nossa graça batismal, há a graça propriamente dita, que é a caridade, que é a participação na vida de Deus. Essa graça, essa caridade é vida, como toda vida, ela pode se mover, se desenvolver. Essa vida sobrenatural possui, portanto, membros e órgãos para se desenvolver, para realizar seus atos. Esses membros e órgãos são as virtudes infusas que fazem parte dessa graça, assim como os membros e órgãos fazem parte do corpo. Entre essas virtudes estão as teologais, ou seja, as potências, os hábitos, que definem nossas relações com Deus. Então veja, Frei Maria Eugênio está nos ensinando que no meu contato com Deus, no meu relacionamento com Deus, para eu me relacionar com Deus, veja que ele se baseia sempre na graça batismal. Eu e você recebemos a graça batismal. E na graça batismal nós recebemos tudo. Então, na graça batismal, eu recebi uma graça para me relacionar com Deus. Vimos que a oração é relacionamento com Deus. Vimos que a oração é amizade com Deus. Mas como é que eu vou me relacionar com Deus? Deus resolveu isso. No nosso batismo, nós recebemos fé, esperança e caridade. Essas três virtudes teologais, eu me relaciono com Deus através delas. Então eu me relaciono com Deus através da esperança, eu me relaciono com Deus através da caridade, do amor, e eu me relaciono com Deus através da fé. Isso é muito importante. Hoje, eu quero meditar com você o ato de fé. O dom da fé que Deus nos deu. E você se prepare, porque Deus vai falar muito ao nosso coração. Volta ao livro. Com sua permissão,
embarquemos em uma jornada para desvendar o ato de fé. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma jornada para desvendar o ato de fé, explorando a sua origem. Analisaremos os passos que o compõem e seus efeitos, entendendo melhor o mecanismo do ato de fé. Então, o que você vai aprender nessa pregação? É o mecanismo do ato de fé. Como que você chega a crer? Como que você chega a ter fé? Consequentemente, o da oração. Nós vamos aprender o mecanismo da oração. Tomemos como exemplo o ato de fé na Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. Veja, isso é um ato de fé. Você crê em um só Deus, mas em 3 pessoas. Isso é um ato de fé. Qual é o primeiro passo nesse processo? Qual é o primeiro passo nesse processo? O apóstolo São Paulo esclarece: a fé nasce da audição. Gente, olha que interessante. A fé nasce da audição. Alguém pode já se perguntar: mas e aquela pessoa que não tem audição, então ela não vai ter fé? Não, não, não. A audição no sentido de aquela palavra conseguir chegar até você. Então hoje a pessoa que não tem audição, ela consegue ler em braille, por exemplo, algumas delas, e aquela palavra chega da mesma forma. Ou seja, de alguma forma aquela palavra chega até aquela pessoa. Mas a fé nasce da audição. Para crer é preciso conhecer. Veja, olha que importante. Para crer é preciso conhecer. Como é que você vai crer se você não conhece? Para crer é preciso conhecer, é preciso compreender a verdade em que se deve acreditar. Olha que interessante, como que eu vou crer se eu não conheço? E eu creio sempre numa verdade, você vai colocando isso no seu coração. Eu sempre creio numa verdade, que eu capto através da audição. Por isso, abra sua Bíblia em Romanos. Vamos ver essa palavra de Paulo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Enquanto eu falo abra sua Bíblia, é para você abrir mesmo, viu? Abra sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra. Romanos 10, versículo 14 a 17. Romanos 10, 14 a 17. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Então a primeira pergunta de Paulo: como que eu vou invocar a Deus se eu não tenho fé em Deus? Por que muita gente não clama a Deus? Porque não crê. Para invocar eu preciso crer. Então como é que vão invocar se não tem fé nele? Segunda pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Veja, primeiro, como vão invocar se não creem? Mas como que vão crer se não tiver quem fale? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Olha que importante isso. Gente, aqui está a importância da pregação. O que eu estou fazendo agora? Eu estou pregando a palavra de Deus. E o ato de pregar a palavra de Deus é para que você creia no que eu estou pregando. Eu estou agora pregando verdades da fé. De forma especial, eu estou pregando verdades da fé católica. Eu estou pregando verdades de Jesus Cristo. Eu estou pregando agora verdades da Bíblia. Eu estou pregando verdades da Sagrada Escritura. Eu prego para que você creia. Como que você vai crer se não tiver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Versículo 16. Mas não são todos os que prestaram ouvido à boa nova.
nem todos prestam ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A verdade é que nós somos chamados a pregar e nem todos acreditam em nós. Mas veja, esse não é o meu papel, fazer com que as pessoas acreditem. O meu papel é pregar. Isso é muito importante para você, viu? O meu papel é pregar. O teu papel também é pregar. Se as pessoas vão acreditar ou não, isso já não cabe a mim. O meu papel aqui agora é pregar para você. Se você vai abrir o coração ou não, isso já não compete a mim. Se você vai acreditar ou não na verdade que eu vou falar para você, na verdade da Bíblia, na verdade do que a Igreja Católica ensina, se você vai acreditar nisso ou não, já não é mais questão minha, mas a minha missão é pregar. Mas a verdade é essa: muita gente, mesmo ouvindo, não vai acreditar. Versículo 17. Logo, a fé provém da pregação. Gente, olha que coisa linda. Logo, a fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Obviamente, tem que ser uma pregação fundamentada na palavra. Porque hoje em dia tem muita pregação mais inspirada em coach do que na palavra. Hoje tem muita pregação inspirada mais em psicologia, com todo respeito à psicologia, às ciências humanas. Mas uma pregação, ela deve estar baseada principalmente na palavra de Deus. Posso, na minha pregação, usar alguma coisa de psicologia? Posso. Posso usar na minha pregação dados das ciências humanas? Posso. Tudo contribui, tudo ajuda, mas a principal base de uma pregação católica e cristã é a palavra de Deus. Então o pregador deve pregar a palavra de Cristo. A pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Olha que interessante. A fé provém da pregação. Diga comigo, repete aí comigo. A fé provém da pregação. A fé provém da pregação. Você quer que seu filho creia em Jesus? Então ele vai precisar ouvir pregações. Gente, a gente não se toca nisso. Tem mãe, tem pai que quer que o filho se converta, mas o teu filho não escuta pregações. O que eu mais escuto é pessoas dizendo para mim: Frei Gilson, eu escutei a sua pregação e me converti. Mas isso não é para me orgulhar, isso é um processo natural, porque eu não preguei a minha palavra, eu preguei a palavra de Deus. É óbvio que se você escutar a pregação, você vai mudar de vida. É óbvio que outros não querem mudar. Mas você está entendendo? Eu ouço muitos pais dizendo: meu filho não se converte. Mas você não leva o seu filho para ir para um retiro. Você só quer saber de levar seu filho para passear. Você só quer saber de levar seu filho para fazer viagem. E você não leva o seu filho para fazer um retiro. Como que você quer que seu filho se converta se você não faz ele ouvir pregações? Como que você quer que seu marido se converta se você não faz ele ouvir pregações? Por isso que é importante, por isso que toda vez eu estou aqui anunciando para você: gente, tal dia vai ter evento lá na Canção Nova, vai ter um retiro lá na Canção Nova, tal dia eu vou estar em tal cidade para um evento de pregação. Essas pregações vão convertendo pessoas. E graças a Deus hoje nós temos as redes sociais, graças a Deus nós temos hoje um canal do YouTube, onde a minha pregação consegue chegar mais longe. E quantas pessoas se converteram ouvindo uma pregação no retiro, e quantas pessoas se convertem ouvindo uma pregação no canal do YouTube, ouvindo uma pregação em tantos lugares. Veja, da pregação provém a fé. Em outras palavras, enquanto eu prego hoje, o teu coração está se enchendo de fé. Frei Gilson, amo. Você não pensa, eu amo pregar. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Aliás, mais do que fazer show, que é cantar, eu gosto muito de cantar. Cantar, quem canta reza 2 vezes. Cantar é maravilhoso. Fazer show, no sentido de cantar músicas para Deus, para todas as pessoas, é maravilhoso. Mas entre pregar e cantar, eu prefiro 1000 vezes pregar a palavra. Eu gosto muito mais quando eu vou a um lugar para fazer uma pregação do que para fazer um show. É a minha preferência. Porque quando eu prego, a fé das pessoas brota.
Quando eu prego, a fé das pessoas brotam. Então, enquanto eu estou pregando agora, a tua fé vai crescer. Porque você está ouvindo pregação. E eu não gosto só de pregar, eu também gosto de ouvir pregação. Isso é uma coisa que eu gosto, é de sentar para ouvir o que o outro pregador tem para dizer. É maravilhoso. Ouvir a verdade é, portanto, o primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo para um ato de fé? Preste atenção. Qual é o primeiro passo para um ato de fé? Ouvir a verdade. A fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Não é, a fé não vem pela fofoca. A fé não vem porque você ouviu fofoca. A fé não vem porque você ouviu um evangelho coach. A fé não vem porque você ouviu um evangelho esvaziado, um evangelho de homens, um evangelho humano, um evangelho onde houve manipulação. Não, a fé vem porque você ouviu a verdade. À medida que você ouve uma verdade, essa verdade brota fé no seu coração. Abra sua Bíblia. Em João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Veja, a fé nasce da audição. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo conhecimento. Portanto, conhecendo uma verdade, você recebe a fé. Gente, isso aqui é maravilhoso. Conhecendo uma verdade, você recebe a fé. Por isso que a palavra está falando, conhecereis a verdade. É preciso conhecer a verdade. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nós começamos a entender uma outra coisa importantíssima. Quando nós falamos de verdade, nós não estamos falando de uma teoria. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de uma pessoa. Gente, isso aqui é extraordinário. A verdade é Jesus. E por que eu digo que a verdade é Jesus? Porque Ele está falando, eu sou a verdade. Olha, gente, olha, é quem que está falando, é Jesus. Veja, Frei Gilson, eu não posso falar isso. Nem você pode falar isso de você mesmo. Ninguém pode outorgar a si essa palavra. Eu, Frei Gilson, sou a verdade. Isso seria uma heresia. Isso seria um absurdo da minha parte. Eu, Frei Gilson, não sou a verdade. Eu sou uma pessoa, mas eu não sou a verdade. Agora, Jesus está dizendo dele mesmo, eu sou a verdade, e isto é verdade. Então a verdade é Jesus. Então o que é fé? Fé é aderir a uma verdade, e uma verdade que é uma pessoa. Fé é aderir a Jesus Cristo, que é uma pessoa. Então, quem é a pessoa que tem fé? Não, gente, a gente às vezes confunde. As pessoas acham que fé é acreditar na existência de Deus. Ora, mas acreditar na existência de Deus até os demônios acreditam. E nem por isso eles creem. Então, fé não é só acreditar na existência de Deus. Fé é
aderir uma verdade, e a verdade que é uma pessoa. Então o que é fé? Fé é aderir a Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua palavra, a sua pessoa e os seus ensinamentos. Isso é fé. Então tem muita gente que diz ter fé e não tem fé. Sabe por quê? Porque ela não adere à pessoa de Jesus e ela não adere aos ensinamentos de Jesus. Então a pessoa diz que tem fé, mas não reza. A pessoa que diz que tem fé, mas não vai para a igreja. A pessoa que diz que tem fé, mas não segue a palavra. Que raio de fé é essa onde você não aderiu a Jesus? Onde você não aderiu à palavra, você não tem fé. Esta pessoa não tem fé. Fé é a adesão de uma verdade. Abra sua Bíblia em João 18, 37. João 18, 37. Jesus está diante de Pilatos. Perguntou-lhe então Pilatos: és, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Gente, olha que coisa bonita. Jesus falando para Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Eu vim para este mundo para que vocês conheçam a verdade. Você está entendendo para que Jesus veio? Agora segue o texto. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Olha que interessante. Se você é da verdade, você ouve a voz de Jesus. Se você não é da verdade, você não ouve a voz de Jesus. Sabe, tem muita gente no mundo de hoje que não escuta a voz de Jesus. É porque essa pessoa não é da verdade. Essa pessoa quer ficar na mentira. Abra sua Bíblia em João 8,44. João 8,44. Vós tendes como pai o demônio, quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Veja, assim é o demônio. O demônio não permaneceu na verdade. Então, quando você não ouve Jesus, é porque você não é de Jesus. É porque você é do demônio. E o demônio, qual é a característica do demônio? O demônio não permaneceu na verdade. O demônio não tem fé. O demônio não tem fé. O demônio acredita na existência de Deus. O demônio sabe que ele é Deus. Mas o demônio não quis permanecer na verdade. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão e minha irmã, o ato de fé é um ato de conhecer a verdade. Você está entendendo isso? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, porque essa palavra é seríssima. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 3 a 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Ou melhor, isso, versículo de 3 a 4. Porque virá o tempo. Veja, Paulo, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Meu Deus, Paulo está anunciando que vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar o evangelho. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Então veja, elas não quererão mais escutar o evangelho. Agora elas querem escutar novidades, as novidades do século. Ajustarão mestres para si. Ou seja, elas não vão querer o evangelho. Elas não vão querer o evangelho. Dirão que o evangelho é muito pesado. Dirão que o evangelho é antiquado. Dirão que o evangelho é ultrapassado. E o que vão fazer? Vão ajustar mestres para si. Ou seja, eu vou ter os mestres que me agradam.
Porque vai chegar um tempo onde as pessoas não vão suportar a Bíblia. Vai chegar um tempo onde as pessoas não vão suportar a palavra. E vão fazer o quê? Vão ajustar mestres para si. Ou seja, para dizer o que eu quero. Porque a Bíblia não diz o que você quer. A Bíblia não se adapta ao tempo. Somos nós que temos que nos adaptar a ela. Você entendeu? Não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar à palavra. E por causa disso, ela vai desagradar muita gente. A palavra de Cristo vai desagradar muita gente. Muita gente não vai suportar a sã doutrina da salvação. Então vão fazer o quê? Vão escutar as novidades do mundo. Vão escutar coaches. Vão escutar ideologias. Vão escutar outros mestres. Vão escutar outras pessoas que ensinam tudo, mas tudo que não está aqui. Apartarão, versículo 4, aqui é importantíssimo. Apartarão os ouvidos da verdade. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. E eu tenho que dizer, nós já chegamos nesse tempo, nós já estamos neste tempo. As pessoas não querem mais escutar a verdade. Elas preferem as fábulas. E como eu preguei esses dias e que viralizou aí tantas coisas que eu falei em algumas pregações, hoje nós estamos num tempo onde eu tenho que provar de que esse livro é amarelo. Sendo que é uma verdade evidente. Eu não precisaria me dedicar tanto tempo para provar a você que esse livro é amarelo. Mas nós estamos num tempo onde vão ter pessoas que me dirão que este livro não é amarelo. Mas veja a decadência que nós estamos. Mas por que tudo isso? Apartarão os ouvidos da verdade. Fugirão, não quererão a verdade. Não quererão ver uma verdade evidente. É evidente que esse livro é amarelo. Não, mas se atirarão às fábulas. As fábulas que dizem que isso aqui é azul. As fábulas que dizem que isso aqui é vermelho. Esse é o mundo que a gente vive. Você está em 2 Timóteo, agora vá para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O ato de fé é o conhecimento da verdade. Deus tem esse plano para você, que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, meu irmão. Agora, Deus não vai impor. Uma verdade de Deus, ela não é imposta. Então, se a pessoa quer apartar-se da verdade, se uma pessoa não quer permanecer na verdade, se uma pessoa ela nega a verdade porque ela prefere a ideologia, porque ela prefere as coisas do mundo, vai fazer o quê? Deus não vai obrigar. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você está entendendo? Esse assunto é de suma importância. De suma importância. Volta ao livro. Hoje talvez disséssemos pela visão, pois a fórmula dogmática, embora recebida pela audição,
também chega frequentemente pela visão, através da leitura. Ou seja, a fé não vem, hoje em dia, a gente pode dizer assim, a fé não vem só pela audição, mas a fé vem pela leitura também. Percebemos que essa verdade, um só Deus em três pessoas, é inicialmente captada pelos sentidos. Ressaltar isso é crucial, pois em breve tiraremos conclusões práticas dessa fórmula. Perceber a verdade, conhecê-la e estudá-la. Então, primeiro passo, eu percebo a verdade. Eu conheço a verdade. Eu estudo a verdade. E eis que o sentido, neste caso, a audição que captou essa verdade. Então veja, alguém pregou para você, alguém falou para você uma verdade. Seus sentidos captaram isso. A fórmula da verdade, um só Deus em três pessoas, usualmente transmite uma fórmula à inteligência. Veja, quando você ouve essa verdade, um só Deus em três pessoas, logo isso, a sua inteligência capta isso. Esta, por sua vez, assimila a fórmula dogmática, a proposição apresentada pelos sentidos e pela memória e a analisa. Então, quando alguém fala uma verdade para você, logo você já começa a analisar aquela verdade. Logo você começa a analisar aquele dado. E esse é o papel. Um só Deus em três pessoas. Nessa verdade, nessa fórmula dogmática, a inteligência não encontra contradição, nada que seja absurdo. E aí uma coisa acontece, um só Deus em três pessoas. A sua inteligência começa a analisar isso, mas não vemos contradição. Se eu disser, como eu disse para você, esse livro aqui é amarelo, a sua inteligência, porque eu falei que ele é amarelo, você já começa a ver se tem contradição. Tem contradição com o que você está vendo e com o que eu falei? Tem contradição? Veja, esse é o ato. A sua inteligência, ela ouviu uma verdade. Este livro é amarelo. Aí quando você olha, a sua inteligência começa a ver, a pesquisar, a analisar. Não, de fato é amarelo. Não há contradição com a verdade dita e com o que você percebe, com o que você estuda, com o que você aprende. Você está entendendo? Então a verdade ela vai se impondo. A verdade ela é evidente. Então não é uma imposição onde eu quero te impor, onde eu quero impor a você que isto é isto. Não, não é que eu quero te impor. É que ela é evidente. Então a verdade de Cristo não é uma imposição, ela só é uma evidência. Assim, é possível, veja, quando eu digo um só Deus em três pessoas, é possível um só Deus, três pessoas sem contradição. Se fosse dito, preste atenção, se fosse dito assim, uma só pessoa em três pessoas, uma natureza em três naturezas, aí isso não entraria na nossa cabeça, entendeu? Então, um só Deus em três pessoas, isso é possível. Agora, isso aqui estaria totalmente estranho. Uma só pessoa em três pessoas. É contraditório. Uma natureza em três naturezas. Contraditório. Então haveria contradição. E a inteligência se recusaria a admiti-la. Você está entendendo? Assim, mesmo sem estar plenamente convencida, a inteligência concorda em continuar sua investigação quando não existe contradição estrita, mas permanece perplexa diante dessa verdade. Então, quando não há contradição, a minha inteligência ela vai investigando, ela vai ficando perplexa diante da verdade. Normalmente, nossa inteligência aceita uma verdade quando esta parece evidente. 1 mais 2 são 3. Então, quando isso é evidente, a minha inteligência aceita. Então, se eu estou dizendo, esse livro é amarelo, a minha inteligência aceita isso.
porque não há contradição. Agora, se eu disser para você, esse livro é vermelho, a minha mente vai entrar em parafuso, porque tem contradição. Tem contradição? Ela também aceitará uma verdade apresentada pelos sentidos e cuja realidade esses reconheceram? A existência de uma mesa diante de mim, percebida pelos sentidos, será admitida pela inteligência. Fora disso, quando a verdade não possui evidência intrínseca, o que faz a inteligência? Ela está disposta a aceitá-la, mesmo que não seja evidente por si só, desde que a proposição seja apresentada por uma autoridade legítima, por um testemunho confiável. Preste atenção. Há casos aonde a tua inteligência não consegue captar. Há casos aonde você não conseguiu tocar. Há casos aonde você não conseguiu enxergar. Mas você vai acreditar porque quem falou para você aquela verdade é digno de fé. Você confia tanto naquela pessoa, aquela pessoa tem tanta autoridade que você acredita nela. Então, aprenda isso. Em alguns casos, eu vou acreditar porque eu estou vendo. Em alguns casos, eu vou acreditar porque eu estou tocando. Eu acredito que esse livro é amarelo porque estou vendo. Eu acredito que isto aqui é um livro porque eu estou tocando. Agora vai ter momentos onde eu não vou conseguir tocar neste livro. Eu não vou conseguir ver este livro. Mas talvez alguém que eu confio muito diz assim para mim: ô Frei, o catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo, ele está em cima da sua cama. Eu deixei lá para você. Eu não vou duvidar dessa palavra, porque quem está falando para mim é minha mãe. Minha mãe nunca teve o interesse de me enganar. Eu conheço minha mãe, ela não tem o interesse de me enganar. Então, porque eu acredito muito na minha mãe, eu confio na autoridade dela. Ela é uma autoridade legítima, que eu sei que não mente nesse sentido. Então, eu acredito mesmo sem eu ver que o livro está na minha cama. Então, o que eu quero que você entenda? Na fé, nós vamos entender a mesma coisa. Gente, isso acontece até em coisas humanas. Por exemplo, você acredita em coisas que você nunca viu deste mundo. Por exemplo, você acredita que o homem pisou na Lua? Talvez você acredite que o homem pisou na Lua, mas você nunca viu isso, você nunca foi na Lua. Você nem sabe, você não fez essa experiência. Só que você acredita porque determinadas pessoas falaram, você acredita porque te mostraram um vídeo, você acredita por diversas formas. Veja, até em coisas humanas, nem sempre a gente acredita porque a gente viu, a gente tocou, a gente experimentou, acreditamos mediante a autoridade de quem falou. E eu quero que você entenda que na fé cristã é a mesma coisa. Eu acredito por causa de quem está falando. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João. Gente, vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Hoje o tema é difícil. Eu estou tentando fazer o máximo, ficar o mais facinho possível. João capítulo 8, versículo 45 a 46. João capítulo 8, versículo 45 a 46. Jesus diz assim: mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Então, Jesus falando a verdade, não criam nele. Olha o que a palavra está falando. Eu estou falando a verdade para vocês e vocês não acreditam em mim. Isso prova que, para aquelas pessoas, Jesus não era um homem que tinha autoridade para ensinar.
a verdade. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que não me credes? Veja, Jesus fala a verdade. Então, por que que eu vou crer mesmo que eu não veja? Porque é Jesus que está falando. Se Jesus fala, eu acredito. Você está entendendo? Eu não preciso ver. Eu muitas vezes não vou precisar entender. Mas se Jesus está falando, eu acredito. E eu sou assim, minha gente. Tem muita coisa que eu talvez não entenda muito bem. Mas se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou, está falado. Por que Jesus falou? Porque eu acredito nele. João 17:17. Abra a sua Bíblia. João, Evangelho segundo João, 17:17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é verdade. Por que que eu acredito na palavra de Jesus? Porque a palavra dele é verdade. Aqui Jesus está falando com o seu Pai. A tua palavra, Pai, é verdade. Veja, a palavra de Deus é verdade. Eu acredito mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mas se Jesus falou, está falado. Por quê? Ele é uma autoridade legítima para mim. Ele é uma autoridade confiável. Então, na fé, minha gente, nem sempre eu vou precisar entender tudo, nem sempre eu vou conseguir compreender tudo. Mas se Jesus falou, está falado. Por quê? Porque a tua palavra é verdade. Ora, se eu coloco fé até na minha mãe, eu não vou colocar fé em Jesus? Se eu acredito até na palavra de minha mãe, se eu acredito até na palavra de pessoas deste mundo. E o que nós vemos no mundo de hoje? O que nós vemos no mundo de hoje? O mundo de hoje, ele é capaz de acreditar no que o cientista tal disse. Porque fiz uma pesquisa, porque fiz isso, porque fiz aquilo, e você acredita. E os mesmos que acreditam na ciência não acreditam em Jesus. E muitos vão dizer, eu só acredito no que a ciência diz, porque a ciência, ela investigou, colocou em laboratório, eu posso ver, eu posso tocar. As coisas da fé, muitas vezes você não pode colocar em laboratório, né? Como é que você vai colocar Deus em laboratório? Quer ver o que eu estou falando, um dado de fé? Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Veja, ele falou que é, se é, é. Isto é o meu sangue. Se ele falou que é o sangue dele, é o sangue dele. Mas quando eu olho, eu vejo pão. Mas quando eu coloco na minha boca, eu sinto gosto de pão. Quando eu toco, eu sinto que é pão. Mas se ele falou que não é pão, não é pão. Ele falou que é o corpo dele, então é o corpo dele. Então eu, como padre, quando levanto a hóstia, depois da consagração, daqui a pouco eu vou celebrar a missa, quando eu levantar aquela hóstia, eu vou olhar e vou ver pão, eu vou tocar e vou sentir que é pão, eu vou colocar na boca e vou sentir gosto de pão. Mas se ele falou que é corpo dele, então não é pão, é corpo dele. Mas como é que você acredita se você não vê? Como é que você acredita se você não se a ciência não diz diferente? Como é que você acredita? Eu acredito porque quem falou é fidedigno. Amém? Porque tua palavra é verdade. João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, se permaneceres na minha palavra, a verdade vos libertará. A minha palavra é verdade. A minha palavra é verdade. Volta ao livro. Nunca estive em tal cidade. Não vi isto ou aquilo. Quantas vezes você nunca foi naquela cidade? Mas testemunhas dignas de confiança me afirmam
Ou ainda, um mestre emite tal proposição e eu acredito nela com base na fé do testemunho, na autoridade daquele que afirma. Quanto à proposição, um só Deus em três pessoas, poderia aceitá-la em teoria, especialmente se me fosse apresentada por uma autoridade confiável. Quem me apresenta isso? O padre falando em nome da igreja. Faço minha investigação, a própria igreja possui a verdade transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto é uma autoridade válida, normalmente devo acreditar nessa verdade, aceitá-la, mesmo que não seja evidente, por causa da credibilidade de quem a apresenta, da autoridade daquele que ensina a igreja, o Cristo. Gente, olha o que está acontecendo aqui. O Beato Frei Maria Eugênio está nos ensinando que há momentos que eu vou acreditar, porque aquilo é evidente. Mas há momentos que eu vou acreditar, porque quem me falou é confiável. E aqui nós precisamos entender, quem é confiável? Cristo. A tua palavra é verdade. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Mas agora nós vamos entender uma coisa, que também quando a igreja fala, a igreja também é confiável. Eu queria que você entendesse o que eu estou falando agora. A igreja é confiável. Quando a igreja te falar alguma coisa, a igreja é confiável. Frei, mas olha, eu já ouvi tanta coisa na história da igreja, que a igreja já fez isso, que a igreja já fez aquilo, e eu sei que você já ouviu tanta coisa. Mas o que você ouviu, se é que é verdade, porque muita coisa que você ouviu não é verdade. Muita coisa que você ouviu são de professores que odeiam a igreja e falaram tudo errado para você a história da igreja. Mas mesmo que seja verdade, algumas coisas... porque a igreja cometeu muitos pecados na sua história. Não, você tem que entender uma coisa. Quem cometeu pecados ao longo da história não foi a igreja, foram os homens da igreja. Até hoje isso acontece, meu irmão, minha irmã. Até hoje tem bispo pecador, até hoje tem cardeal pecador, até hoje tem padre pecador, eu sou um pecador, todos somos pecadores. Até hoje. Então, a história da igreja sempre foi assim. Nunca mudou. Então, quem errou? Quem errou foram os homens da igreja. Individualmente. Cometeram pecados. Mas eu posso lhe afirmar que a igreja, ela não erra quando ela ensina o que se deve crer e o que se deve fazer. Em termos de moral, o que é certo e o que é errado, a igreja não erra. O que você deve fazer e o que você deve crer, a igreja não erra. E eu vou lhe provar. Abra agora o seu catecismo, no parágrafo dos 2032. 2032. Catecismo da Igreja Católica 2032. Olha o que ele diz. A igreja, coluna e fundamento da verdade. Vamos abrir 1 Timóteo, porque o catecismo está citando 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja. Paulo falando, a casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. E olha o que Paulo vai dizer da igreja. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Irmão, isso é extraordinário. Eu estou lendo Bíblia, tá? Eu estou lendo Bíblia. Paulo está dizendo que a igreja
a igreja. Qual igreja? A igreja fundamentada nos apóstolos. A igreja fundamentada sobre Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos. E lembrando que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana é a única que guarda a sucessão apostólica. O que eu quero dizer com isso? Pedro morreu e entrou outro no seu lugar, até chegar ao Papa Francisco. Até chegar ao Papa Francisco. É bonito, se você for lá no Vaticano, você vai ver um quadro lá, onde tem todos os papas até chegar a Pedro. Está lá no Vaticano, isso é história, isso é dado histórico. Vá lá, do Francisco até, e vai vindo para trás, são mais de 200 papas que foram assumindo o lugar de Pedro. A Bíblia está dizendo que a igreja de Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Em outras palavras, é a igreja que guarda a verdade, é a igreja que sustenta a verdade. A igreja não pode abrir mão da verdade. Você está entendendo? Vamos seguir o catecismo. Parágrafo 2032. A igreja, coluna e fundamento da verdade, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Preste atenção. Compete à igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Olha que forte isso. A igreja, ela pode falar. Muita gente vai falar, a igreja não deve se intrometer na sociedade. Claro que deve, está aqui, ó, está aqui. A igreja, porque ela guarda a verdade, claro que ela tem que falar. Claro que ela tem que ensinar. Compete à igreja anunciar sempre por toda parte os princípios morais, mesmo referente à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa, para salvar os direitos da pessoa. Por exemplo, é a igreja que sempre vai defender o direito à vida. A igreja nunca vai abrir mão disso. Então as leis vão vir por aí, os políticos vão falar e vão querer fazer lei, as ideologias vão falar que agora você pode fazer isso, pode fazer aquilo, e a igreja sempre vai defender a verdade. A verdade é que a vida é um direito de todo ser humano, inclusive daquela criança que está no ventre da mãe. Ela já tem vida, ela tem o direito a viver. Para resolver um problema social, não podemos tirar o direito daquela criança à vida. Amém? Frei, alguém pode se perguntar, mas a igreja, ela não pode errar? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus vai falar para os apóstolos e, consequentemente, para a igreja. Olha o que Jesus vai falar para os apóstolos e, consequentemente, para a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu não sei se você entendeu. Jesus está falando para os apóstolos. Quem ouve vocês, em outras palavras, quem ouve a igreja, ouve a mim. Quem rejeita o que a igreja fala, rejeita eu.
Você está entendendo? Quem vos ouve. Veja, Jesus está falando, quem vos ouve? Os apóstolos, quem vos ouve? Vocês são a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Eu pergunto para você, você acha que Jesus ia falar uma coisa dessa se os apóstolos pudessem errar? Em outras palavras, você tem que entender que Deus vai dar o Espírito Santo para esses homens para que eles não errem. Então eu posso te dizer sem medo de errar. Aqui está o resumo da fé católica. Aqui está o resumo da fé católica. Não contém erros. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. A igreja ensina a você tudo o que você precisa para chegar à salvação. Quem está falando é Jesus, gente. Quem está falando é Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. É muito arriscado Jesus falar isso, né? Para homens pecadores. Pedro negou. Judas Iscariotes traiu. É muito perigoso Jesus falar, mas é o que ele está falando, é. Jesus poderia ter dito o seguinte, olha, não tenho intermediários, vocês só ouvirão a minha voz através de mim mesmo, através de tudo que só eu falei, você não terá outra voz, outra palavra. Não, mas Jesus está falando, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Tá claro ou não tá? Agora, abra a sua Bíblia em João 14. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo que vos tenho dito. Por que Jesus falou, quem vos ouve, a mim ouve? Agora Jesus está dando para eles o que eles precisam. Eles vão precisar da assistência do Espírito Santo. Então o que você precisa acreditar? A igreja tem a assistência do Espírito Santo. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas. Por que você pode falar em nome? Por que a igreja fala em nome de Deus? Porque ela foi ensinada por Deus. Quem está falando foi Jesus, gente. Vá para João 16, 13. João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Veja, Jesus não está dizendo que nós seríamos enganados, que a igreja seria enganada. Jesus está falando, não, vocês não serão enganados. O Espírito da verdade vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Você está entendendo? Ou você acredita nisso, ou você vai ficar perdido na fé. Não existe fé sem igreja, gente. Não existe verdadeira fé sem igreja. Não existe. Quem vos ouve, a mim ouve. Decora essa palavra, Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Essa palavra prova o quê? Que não existe como eu crer sem a igreja. Porque Jesus falou que o Espírito Santo ia ensinar para a igreja, ia ensinar para os apóstolos, ia ensinar toda a verdade para eles. E a igreja, então, ao longo dos séculos, ela vai transmitindo essa verdade. Aqui dentro nós temos um resumo da nossa fé. Aqui dentro tem verdades. Tudo que você deve crer e tudo que você deve fazer está aqui. Esse livro ensina todo creio. Você que ainda não comprou esse livro, pelo amor de Deus, você precisa comprar. Isso aqui é obrigatório todo católico ter. Obrigatório todo católico ter. Eu quero pegar o índice aqui, chegou aqui. Veja, a primeira sessão do catecismo. Nós cremos. Aí vai falar, o homem é capaz de Deus, Deus vem ao encontro do homem, a resposta do homem a Deus. Então a primeira sessão é eu creio.
A segunda sessão vai ser a meditação de todo creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vai meditar cada palavra do creio. Então é gigante essa parte. Então, ou seja, a primeira parte do catecismo é sobre a profissão de fé. Certo? A segunda parte do catecismo é sobre a celebração do mistério cristão. Ou seja, aquilo que eu creio é aquilo que eu celebro. Então a igreja vai começar a ensinar os sacramentos, os 7 sacramentos. Vai explicar sacramento por sacramento. Essa é a segunda parte. Terceira parte, aquilo que eu creio, eu celebro, eu rezo, eu vivo. Então vai falar, a terceira parte é a vida em Cristo. Aquilo que eu devo fazer. Então a primeira parte, aquilo que eu devo crer. A segunda parte é aquilo que eu devo celebrar. A terceira parte é aquilo que eu devo viver. Então vai explicar os 10 mandamentos, tintim por tintim, 10 mandamentos. E, por fim, a última parte, o que eu devo rezar, a oração. Gente, isso aqui é extraordinário. Isso aqui foi um presente maravilhoso do Papa João Paulo II para nós. Volto ao livro. Gente, hoje eu quero pedir desculpa para vocês, porque o assunto é denso, o assunto é pesado, mas o assunto é profundo e o assunto é longo. Eu sei que muitos de vocês não conseguem ficar até o final, precisam ir trabalhar, precisam seguir a vida, mas é aquilo que eu já falei para vocês. Preciso terminar o conteúdo, depois, quem não conseguiu assistir, vai assistindo depois no canal do YouTube, que vai ficar tudo lá registradinho. Volta ao livro. Portanto, minha inteligência está decidida a aceitar isto, a se submeter a isso. Ela não compreende, mas devido à autoridade de quem ensina, ela está decidida a aceitar. Então você está entendendo? Nem tudo eu vou compreender, mas porque a igreja está dizendo, eu vou aceitar. Isso é uma imposição da igreja? Não. É porque eu confio tanto na igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Eu tenho certeza que a igreja é sustentáculo da verdade. Ela defende a verdade. Então eu acredito na igreja. Eu confio no que a igreja ensina. Mas preste atenção. Isso é fé? Ainda não. É uma predisposição da minha inteligência para aceitar uma verdade que a transcende, que ela não compreende. Então eu estou disposto a aceitar uma verdade que eu não compreendo. Essa inteligência já está pronta para aceitar essa verdade, para se submeter devido à autoridade de quem afirma. Além disso, há uma influência sobre minha inteligência dessa virtude de fé que faz parte do organismo sobrenatural que me foi concedido no batismo e que já me coloca em boa disposição para crer. Olha, a fé já me coloca em disposição para crer naquela verdade que eu não compreendo, mas mediante a autoridade de quem está falando, eu aceito. Assim, a minha inteligência está pronta para aceitar. Mas isso é o ato de fé? Não. Ainda não. Essa virtude teologal da fé, que me foi dada no batismo e que faz parte do meu organismo sobrenatural, não está localizada numa parte específica da minha alma. Meu organismo sobrenatural está integrado às minhas faculdades e ele é distintamente separado delas, mas inserido nessas faculdades. São João da Cruz nos dirá que a virtude da fé está integrada à inteligência, que a caridade está integrada à vontade, que a virtude da esperança está inserida nas faculdades visíveis. A inteligência agora está pronta para se submeter. O que acontece a seguir? Graças à submissão da inteligência, a essa submissão razoável, porque testemunha é válida, a fé entrará em ação. Digo que a fé é enxertada na inteligência. A fé é enxertada na inteligência. Ela utiliza as raízes da inteligência, pelas quais a inteligência comunica-se com o mundo exterior. Essas raízes são os sentidos,
A fé vem pelo ouvir. A fé vai utilizar a inteligência que fará seu trabalho, mas em determinado momento essa inteligência não pode ir mais além. Gente, eu falei que era difícil, hein? Frei Beato Maria Eugênio está dizendo o seguinte: que vai ter momentos que nem a minha inteligência dá conta de entender. Até porque, gente, no dia em que a tua inteligência conseguir captar tudo de Deus, Deus deixa de ser Deus. O dia que Deus couber na minha cabeça, então significa que ele é pequeno, significa que ele é fraco, significa que ele é impotente, significa que ele não é infinito. Se Deus é infinito, ele não cabe na minha inteligência. Como que o infinito cabe naquele que é finito? Não tem como. Então, a fé, ela se utiliza da inteligência, mas ela ultrapassa a inteligência muitas vezes. Então vai ter coisas que é fácil a nossa inteligência compreender, mas vai ter coisas que a inteligência não vai dar conta. Na verdade revelada na proposição, precisamos distinguir dois elementos. O primeiro é a fórmula dogmática, isto é, a tradução em linguagem humana da verdade divina. Deus é infinito e toda a verdade divina nos ultrapassa. Você está entendendo? Toda a verdade de Deus nos ultrapassa. Quando estivermos no céu, através da Lumen Glória, poderemos penetrá-la, vê-la claramente, sem, no entanto, esgotá-la. Então, somente no céu nós vamos ver claramente a verdade. E mesmo assim nós não vamos conseguir esgotar ainda, porque Deus é infinito. Mas isso nos é transcendente. Deus é o transcendente. Toda a verdade divina é transcendente e misteriosa. Veja, toda a verdade de Deus é misteriosa. Aprove a Deus traduzir em linguagem humana, diríamos em linguagem conceitual, adaptada à nossa inteligência, essa verdade divina transcendental. Então o que acontece? A verdade é algo misterioso, a verdade é algo transcendental, mas para que você compreenda, isso é traduzido num conceito humano, para que você possa abstrair, para que você possa entender aquilo, mas lembre-se que você nunca consegue abarcar toda a verdade de Deus. Essa tradução em linguagem humana permanece apenas analógica, não é uma expressão simbólica, mas analógica. Uma tradução em linguagem humana de uma verdade que ultrapassa a capacidade intelectual do homem e tudo o que conhecemos. Portanto, na verdade dogmática, tal como me é apresentada, um só Deus em três pessoas, temos uma tradução analógica e conceitual da verdade divina. Um só Deus, três pessoas, uma só natureza, três pessoas. Essa é uma linguagem humana conceitual. Você está entendendo? É uma maneira humana. É uma linguagem conceitual. Um só Deus em três pessoas. Mas essa verdade, ela nos ultrapassa. Tanto é que nós não conseguimos compreender muito bem isso, não. Como é que é um só Deus em três pessoas? Não, não são três deuses, é um só Deus, um só Deus, um só Deus em três pessoas. Ao mesmo tempo, devemos distinguir um segundo elemento, pois é o essencial. Deus, a própria verdade, a realidade divina. São João da Cruz fez uma distinção precisa entre essas duas partes, esses dois elementos. Ele chama de semblantes prateados. Essa tradução humana em linguagem humana. Aliás, essa tradução é perfeita, fixa e única. Sua natureza analógica não permite alterações. É a tradução da realidade divina em linguagem humana, e não algo que cada indivíduo pode traduzir à sua maneira, escolhendo, por assim dizer, segundo a sua própria perspectiva ou símbolo. Esses semblantes prateados são a luz que Deus depositou em nossa inteligência. Segundo São João da Cruz, essa fórmula dogmática contém o ouro da substância. Ela carrega em si a verdade divina, o próprio Deus. Essa expressão não é apenas uma tradução conceitual. Ela contém um elemento misterioso, que é o próprio Deus, que ela carrega e oferece àqueles que sabem ultrapassar a superfície.
Aliás, esse duplo aspecto está presente em todas as formas em que Deus se manifesta no mundo. O semblante prateado, a tradução humana, o símbolo. Tomemos a Sagrada Eucaristia. Temos as aparências do pão e do vinho, que nos indicam o que é a Eucaristia. Um alimento. Onde está a realidade? Ela não reside nas aparências, embora seja uma realidade, mas para alcançar a Deus é necessário, com a fé, transcender essas aparências do pão e do vinho, assim como em toda fórmula dogmática, para alcançar a realidade é necessário, com a fé, ir ao ouro da substância. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que tem pessoas que estão me escutando e falam, Frei, agora eu não estou entendendo nada. Ainda mais com o sono da madrugada, né? Mas veja, a fé é aquilo que faz você ir na substância e não ficar somente na aparência. Então ele está dando um exemplo maravilhoso da Eucaristia. Quando eu vejo a Eucaristia, a aparência é de pão. Mas a fé, ela faz você ir além da aparência, você está entendendo? Ir além do conceito. Um só Deus em três pessoas, isso é um conceito. A fé, ela faz você ir na substância. A Eucaristia, a aparência, você olha e vê pão, mas qual é a substância? A substância aqui é Deus. E agora nós precisamos ir na Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus. Agora você vai entender Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é uma certeza. Veja, eu tenho certeza. Eu não estou vendo. Eu olho e vejo pão, mas eu tenho certeza que não é pão. Eu estou vendo a substância. A substância é Deus. Gente, isso é impressionante. Isso é um dado, veja, é algo que ultrapassa a nossa inteligência, é algo que ultrapassa a nossa razão, porque a nossa razão entra em parafuso, a nossa inteligência entra em parafuso. A nossa inteligência olha e vê pão, olha e vê pão, olha e vê pão, mas a nossa fé diz, não é pão, é Jesus. E por que você diz pela fé que é Jesus? Lembra que quando o padre termina o ato da consagração, o que nós dizemos, os sacerdotes? Eis o mistério da fé. Porque a minha fé diz, é Jesus. Amém? Deu para entender? E por que eu creio mesmo sem ver? Porque é fidedigno aquele que falou. Se Jesus falou que é pão, se Jesus falou que não é mais pão, não é pão, é ele, é sua carne, é seu sangue, é fidedigno. Então fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo de 8 a 9. Efésios 2, versículo de 8 a 9. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Eu quero que você entenda que fé é dom de Deus. Para crer, você precisa do dom de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos na fé e não na visão. Então, olha que bonito, a fé não precisa de visão. A fé, ela faz me chegar na substância. A fé me tira das aparências. A fé não fica focada nos sentidos. Porque se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Você está entendendo? Se eu ver, eu não preciso de fé. É tão verdade isso que Paulo apóstolo disse. Aliás, vamos lá.
1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13. Aqui, Paulo vai dizer que, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, por ora subsistem a fé, por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém a maior delas é a caridade. Veja, por ora, porque quando eu chegar no céu não vou precisar mais de fé. Porque se eu estou vendo, eu não preciso de fé. E diz a Bíblia que lá eu verei Deus face a face. Eu verei Deus face a face. Então a fé não caminha na visão, andamos por fé e não pela visão. E agora, para terminar esse assunto, Hebreus, volta ao Hebreus capítulo 11, versículo 6. E a fé, gente, é tão importante, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que o procuram. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Volta ao livro. Estou acabando, tá? Falei que era longo. Hoje eu sabia que era longo. Retornaremos ao nosso ato de fé. A inteligência. A inteligência há pouco examinou a fórmula dogmática. Um só Deus em três pessoas. Agora ela está decidida a admitir tudo, globalmente. Não apenas a fórmula dogmática, mas a própria coisa, a realidade nela contida, traduzida por semblantes prateados. Graças a essa submissão da inteligência, que afirma sua impotência e ao mesmo tempo seu desejo de submeter-se, minha vontade entra em ação. Por meio da virtude da fé, ela realiza um ato de fé e diz, eu creio. Este é o ponto importante. No momento em que digo eu creio, não estou mais propriamente realizando um ato da inteligência. Pelo menos esse ato da inteligência é superado por um ato da minha virtude da fé. Essa virtude da fé é uma potência ativa, uma potência que pode realizar seu ato. E qual é o seu ato? Seu ato é um ato sobrenatural, que consiste em entrar em contato com Deus. Gente, aqui a gente chegou num ponto auge. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, aquela verdade me é real. Eu começo a entrar na substância daquela verdade. Eu começo a perceber que aquilo é verdade, mesmo que eu não compreenda tudo. Aquilo ultrapassa a minha razão. Então eu digo, eu creio. Eu creio porque quem está me falando é fidedigno. Eu creio. E quando você diz eu creio, você começa a entrar em contato com Deus. Você começa a entrar em relacionamento com Deus. Gente, isso é maravilhoso. Esse é um ato de fé. Esse é o ato de fé. E para terminar, vamos ver isso na prática. Antes, o Catecismo da Igreja Católica, 1814. 1814. Olha o que o Catecismo da Igreja vai dizer. O que é fé? A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou. E que a Santa Igreja nos propõe a crer. Você está vendo, meu irmão, minha irmã? Isso é fé. Olha, vou repetir.
A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus, em tudo que Ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe a crer. Porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Veja, não é uma obrigação, não, é livremente. Ele se entrega todo a Deus. Por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A fé viva age pelo amor. Gálatas 5,6. Agora, abra sua Bíblia em Romanos 10. Romanos 10, 9. Eu termino essa pregação falando da importância de professar a sua fé. Esse é o ato de fé. Então, o ato de fé, o que a gente aprendeu hoje? O ato de fé se utiliza da inteligência. Se utiliza dos sentidos. Começamos a pregação dizendo o quê? A fé vem pelo ouvido, a fé vem pelos sentidos. O Frei Beato Maria Eugênio nos ensinou a importância da inteligência. A inteligência que começa a estudar, a inteligência que começa a analisar, a inteligência que quer conhecer e quer compreender. Mas ainda não é o ato de fé. O ato de fé é quando eu transponho tudo isso. Me convenço da verdade por um dom de Deus. A fé é um dom de Deus que ultrapassa a razão, que ultrapassa os limites da razão. E a qual eu vou aderir à pessoa de Jesus Cristo e à sua palavra. Vamos ver isso na prática. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor. Veja, com a tua boca. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E essa fé irá nos salvar. Como nós lemos anteriormente, é pela fé que vós sois salvos. Pela fé em Jesus Cristo. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo de 23 a 24. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio. Vem em socorro à minha falta de fé. Veja, aquele pai daquele menino disse o quê? Creio, ato de fé. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37. Atos 8, 37. Filipe respondeu ao eunuco: se creres de todo o coração, podes sê-lo. E aquele eunuco disse: eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja, a aparência é que parece homem. As pessoas olhavam para Jesus, gente. Você pensa que era fácil crer em Jesus? As pessoas olhavam e viam o quê? Viam um homem. Como é que pode um homem ser Deus? Não era fácil para as pessoas daquele tempo. Mas o eunuco está dizendo: eu creio. Ele está ultrapassando a aparência de homem. Eu vejo ele igual eu. Ele come igual eu. Ele descansa igual eu. Ele é igual eu. Mas eu creio que ele é Deus. Isso é o quê? Ultrapassar a inteligência, ultrapassar a aparência, chegou na substância. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 27. João capítulo 11, versículo 27. Respondeu ela, aqui é Marta falando: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Marta professa sua fé. Eu creio. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículos 68 a 69. João 6, 68 a 69.
João 6, 68 a 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Esse momento aqui, muitas pessoas estavam indo embora porque não criam em Jesus. E aí Pedro está falando, nós, os apóstolos, nós cremos, nós cremos. E veja que aqui ele está falando em nome da igreja, nós cremos. Nós cremos que tu és o Cristo. E por fim, João capítulo 9, versículo 35 a 38. João 9, 35 a 38. Aqui é o cego de nascença, que eu amo essa história. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo encontrado, perguntou ao cego de nascença que Jesus já o tinha curado. Jesus já tinha curado o cego de nascença. Jesus encontra aquele cego de novo e pergunta para ele: crês no Filho do Homem?